bom dia! Eu estou na cidade Abelardo Luz. Vim visitar meu irmão, meu amigo Vital Frozen. Bom, depois de algumas horas de viagem, depois de mais de 12 horas de viagem de ônibus, 4 horas de viagem de carro, a gente chegou a Abelardo Luz. Descansamos e agora eu estou indo ao encontro de Vital Frozen. Bom, a gente vai tentar trazer algumas informações, alguns conhecimentos desse bate-papo, dessa conversa amigável para todos vocês. Mas olha que coisa linda essa cidade. Eu estou nesse momento em um hotel que ele é um hotel fazenda, né? Ele é um hotel campo. É muito bonito a paisagem, a visão daqui desse lugar. Vou mostrar para você. Olha só que paisagem linda. Que lugar lindo, né? Natureza, paz, sol. O clima aqui, ele é um clima muito agradável. Não é tanto calor, mas também não é tanto frio. Então, tá um climinha bem gostoso. Muito bom. Bom, esse hotel que a gente ficou hospedado, ele é um hotel que geralmente ele é procurado por pessoas que estão buscando esse contato com a natureza, que estão buscando essa paz, essa tranquilidade que esse lugar aqui lindo oferece. Dentre das várias programações que tem no hotel, eles têm uma trilha que é uma caminhada no meio da mata, eles têm passeio de caiaque, eles têm várias opções que as pessoas podem buscar para se conectar à natureza dessa forma maravilhosa que é esse lugar aqui. Então, nós estamos aqui aproveitando um pouquinho de toda essa beleza. Agora é hora da gente ir e encontrar com o nosso amigo, com o nosso irmão Vital Frozen. Vamos lá? Bom, como todos sabem, Vital Frozen não gosta de aparecer, não é nenhuma questão de se esconder, né? Ele não tem problema com isso. A questão é mais uma proteção energética e também Vital ele é uma pessoa muito correta, então ele entende que se ele permitir que uma pessoa o filme, ou digamos, faça uma entrevista em forma de filme, que ele vai ter que dar a mesma permissão para outras pessoas. E é algo que nesse momento ele não se sente à vontade por fazer. Então, a gente respeitando isso, claro, eu, com a permissão de Vital, eu fiz a gravação da nossa conversa para a gente poder trazer um pouco mais de conhecimento a todos os nossos irmãos que estão aqui acompanhando. Então, vamos lá. Chegamos aqui com o Vital e já vamos colocar aqui a conversa para poder dividir com vocês toda essa percepção do que chegou para a gente, tá bom? Vamos que vamos. Olá, queridos. Bom, eu acabei não anunciando para onde eu ia viajar ou o que eu ia fazer, mas eu estou junto com meu irmão, meu amigo Vital Frozen, e essa viagem para mim ela foi muito importante, foi orientação dos mentores. Enfim, eu não poderia vir visitar Vital e não pegar uma participação, né, do conhecimento dele para dividir com vocês. Claro, muitas das coisas que eu vim conversar com Vital são coisas para mim, né, coisas minhas e assuntos meio que pessoais e da minha vida do humano também, da vida, da missão. Mas a gente sempre tenta contribuir com o conhecimento de outras pessoas. Em meia hora de conversa aqui com o Vital, eu tirei tantas dúvidas,
que o conhecimento que eu saio levando daqui é muito grande. E aí eu não pude deixar de pedir permissão para o Vital, da gente gravar um pouquinho da nossa conversa, para que vocês possam também adquirir um pouco desse conhecimento. Claro, ao longo dos dias aí, muita coisa que for chegando do que eu conversei com ele, eu vou dividindo também, mas a gente vai gravar um pouquinho da nossa conversa para que vocês possam também levar um pouco desse conhecimento. Então, nosso amigo Vital está aqui com a gente e vai dividir esse conhecimento com a gente. Boa tarde, Gleison. É uma honra muito grande ter você aqui. Que alegria, mano. Sabe que eu não costumo muito me expor, né? O meu trabalho é aquele que vocês conhecem. E fora disso, eu tenho meus trabalhos lá públicos, né, na internet. Mas é um trabalho de orientação. Como é orientação, eu não estou preocupado com quem eu vou falar, quem vai ouvir, quem vai ler. Né? É para quem quer, porque essas coisas têm uma ordem maior que faz com que cada um receba o que precisa receber. Mas também, para começar a conversa, eu vou dizer aqui, porque muitos já me disseram e viram, e eu vi lá nos comentários, dos áudios principalmente, dizendo que achava que não era o Vital Froze, que era o Ergon falando, né? Então eu digo assim, eu sou o Vital Froze. Não dá para confundir. Não tem dúvida nenhuma, o Gleison está aqui para confirmar. Se bem que, para mim, é uma honra ser comparado e confundido com o Ergon, né? Porque o Ergon faz um trabalho muito bom, que eu conheço um pouco do trabalho dele, o suficiente para dizer que não é nenhum demérito eu ser comparado com o Ergon, pelo contrário. É verdade, querido. É uma honra, né? Então, o Ergon, receba o meu carinho, meu abraço, porque se comparado com você, de fato, me engrandece, pelo contrário do que muitos possam pensar, né? Sim. Mas então, assim, Gleison, vamos lá, né? Se você tem algum assunto que você queira colocar ali para o teu pessoal, né, para o teu público, né? Pode colocar ali que na medida do que eu posso também colaborar, né? Estamos aí. Ok. Vital, primeiramente eu gostaria de te parabenizar pelo trabalho lindo que você faz. Eu conheço um pouco da sua rotina de trabalho e eu acho muito bonito a sua dedicação, o seu esforço, o seu empenho, a sua doação para levar tanto conhecimento a tantas pessoas. E isso para mim, em muitos momentos, quando eu me vejo cansado, quando eu me vejo já, digamos assim, até desmotivado, eu uso como exemplo você, pela sua dedicação, pela sua doação com o trabalho da luz. Isso é muito bonito. Então, não só em meu nome, mas em nome de muitas pessoas que gostam do seu trabalho, que acompanham os seus textos, que ouvem agora os seus áudios, né? Porque foi um vencer barreira imenso começar a ser abençoado com os seus áudios, né? Trouxe tanto conhecimento para mim, para tantas pessoas. Então, gratidão pela sua dedicação, gratidão pela sua doação frente a esse trabalho. A gente sabe que fazer o trabalho da luz em um planeta dominado pelas trevas não é fácil. A gente enfrenta as dificuldades, mas alguém tinha que fazer esse trabalho. Gratidão a toda a sua dedicação com o trabalho da luz. Perfeitamente. É claro que nada é fácil, mas também ninguém vem com uma missão impossível. Alguém que diz, eu não consigo cumprir com a minha missão, eu não sei a minha missão, é porque não está deixando a sua alma falar, né? Porque a nossa alma, a nossa versão maior de alma, a nossa versão superior, ela sempre está apoiando esse fractal que nós somos agora, atualmente encarnados nesse corpo físico. Entrando ali nos nossos planos de alma, é óbvio que ao preparar esse plano, antes de reencarnar, a alma que vai reencarnar, ela faz um plano para a próxima encarnação. E esse plano tem o amparo de um espírito muito superior, que ajuda a montar esse plano. E ele não deixaria nenhuma alma elaborar um plano que fosse impossível de cumprir, né? Eu já escrevi uma vez um texto sobre isso, né? E esse espírito que nos acompanha depois aqui, quando nós reencarnamos, na hora que é concebido,
até a hora que desencarna, que é cortado os últimos cordões, né, o cordão de prata principalmente. Quem faz isso é esse espírito, que eu já identifiquei ele naquele texto que eu escrevi como sendo o nosso anjo da guarda, né? Porque todo mundo sabe que tem. É o primeiro amparador. Nós temos mais outros amparadores, principalmente de acordo com o nosso trabalho, com a nossa missão. Então, quando você vai fazer um trabalho de cura, vai ter espíritos que entendem de cura para te amparar. Quando você vai fazer um trabalho de limpeza, vai ter espíritos da limpeza, espíritos que são valentes, né? Porque tem que lidar com seres de baixa vibração que não tem nada de amistosos, né? Quando você vai trabalhar com orientação, você vai ter, obviamente, espíritos naquela equipe que entendem de orientação. Nada diferente de uma obra que a gente vê por aí, uma construção, por exemplo. Quando é um trabalho de arquitetura, é o arquiteto que vai dar as dicas. Quando é estrutura, é um engenheiro, né? Quando é pintura, é um cara que entende de pintura. Senão não sairia nada que presta, né? Então é assim, nós temos esse amparo. Todos nós temos, vocês todos têm esse amparo. A questão é assumir, né? Vou assumir, disponível, né? Vou assumir ou não vou assumir? É uma escolha. Né? As pessoas dizem, mas eu não sei. Não precisa saber. Vai cair na tua frente. Sim. Situação em cima de situação. Faça uma escolha. Sim. É como um jogo de carta, né? Você recebe a carta, o que você vai fazer com aquela carta? Sabe onde é que ela encaixa? Né? Encaixou, não encaixou. Se não encaixou, joga fora. Né? Sim. Descarta. Então, quando nós assumimos o trabalho da luz, todos nós, eu e vocês, é óbvio que no início há uma pressão. Por quê? Aqueles que se comprazem na escuridão não gostam da luz. E se você vai acender luz, vai espalhar a luz, você vai ter um certo confronto com aquele que gosta do escuro. Sim. Ele vai mandar você apagar a luz. Ele não gosta da luz, né? Então, no começo do trabalho, todos que abraçam a causa, todos que abraçam a missão da luz, vão ser muito perseguidos, vão ser atacados. Mas, se nós sabemos que temos o amparo, sim, o que temer? Seria uma loteria se uma alma encarnasse sem saber que tem essa garantia. Nós não corremos nenhum risco. Não viemos aqui para acertar na loteria. Mas isso aí, Vital, eu sinto assim que tem muito a ver com a questão do livre-arbítrio também, né? A pessoa tem o entendimento que até a proteção dela está disponível, mas ela precisa permitir que seja feito esse amparo, não é isso? Sim, porque o que é o livre-arbítrio? Quando eu comecei meus trabalhos, algumas vezes algumas entidades trevosas que apareceram, porque eu sempre lidei com a comunicação com esses espíritos, né? Seja da luz, seja das sombras, é o que me deu toda a bagagem que eu posso hoje colocar a público, né? Que é um conhecimento que não é livro e nem pessoas que puderam oferecer, porque isso a gente buscou de fato, nesse contato, nessa comunicação. Sim. E houve lá os primeiros tempos, né, que alguns espíritos ditos das sombras, né, quando surgiam eles diziam assim: vocês falam tanto do livre-arbítrio, vocês nem sabem o que é o livre-arbítrio. E de fato a gente achava que sabia, mas não sabia. Sim. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é muito, mas muito mais do que se possa imaginar. O livre-arbítrio é escolher. Surgiu uma situação, eu vou escolher. Sim, é do teu livre-arbítrio, mas não é o teu livre-arbítrio todo esse. É uma partezinha, né? É uma faceta, é um item da sacola toda, como se diz, né? Do pacote. O livre-arbítrio são todas as escolhas que você faz durante uma existência inteira. Sim. Às vezes você escolhe 9 positivas e uma negativa. Então o teu livre-arbítrio não foi sempre a mesma coisa, não foi sempre para o lado do bem. Mesmo que você achava que você estava fazendo tudo certo. Sim.
Nós conversamos um pouco antes, né? E dentre as conversas que a gente teve, eu achei muito interessante que a gente acabou entrando no tema do alquim, né? Ou dos entrantes. E ainda há muita dúvida sobre isso. Bom, eu estava conversando com o Vital e eu estava dividindo um pouco com o Vital, porque todas as pessoas que me ouvem, me acompanham já sabem disso, sobre a minha experiência com a dependência química. E de como que a minha vida mudou quando eu percebi que tinha acabado aquela minha vida antiga, que chegou no ponto em que já era, que eu não tinha mais a mesma vida que eu tinha antes, em que tudo tinha acabado. E o Vital, de uma forma muito interessante, me explicou aqui que naquele ponto, naquele momento, eu absorvi a frequência da minha, digamos assim, do meu eu superior. Vital, explica um pouquinho como é que funciona esse processo, porque eu acredito que nesse momento tem muitos irmãos que estão passando por um processo parecido, e eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho e também falar que o alquim não é só, digamos assim, o entrante de um espírito mais evoluído, mas também acontece, né, com espíritos menos evoluídos. Existem várias maneiras de um espírito chamado dito entrante. Vamos falar entrante porque o alquim é uma palavra inglesa, né, na língua inglesa, que diz a mesma coisa. Sim. Espírito entrante. O que é um espírito entrante? É um espírito que ele entrou, né? Entrou em algum lugar. Entrou onde? Num corpo já existente. Sim. Não há outra forma de ser catalogado de espírito entrante. Se não for assim, senão não seria entrante, seria reencarnante, por exemplo. Sim, né? É verdade. Entrante, porque aquele corpo pertence a um espírito. E a gente aprendeu muitas vezes que nenhum corpo pode abrigar dois espíritos. E é verdade. Um corpo não pode abrigar dois espíritos, porque nem na incorporação não existe isso. Na incorporação, o espírito que vai se pronunciar, ele entra na vibração, na frequência daquele corpo, daquele espírito encarnado e se utiliza do aparelho fonético. Por isso que não há incorporação, há psicofonia. Esse é o nome correto. Já o espírito entrante, ele toma conta do corpo, mas antes a alma que está ali é retirada. Sim. Não há como ficar duas almas. Os dois. Tem alguns casos que o Kardec explicou como simbiose lá de dois espíritos que ficam, tipo assim, um obsessor permanente. Sim. Que daí é complicado, são casos, mas a alma original está ali. Sim. Né? No caso do espírito entrante, acontece muito agora. Por quê? Porque nós estamos no final do ciclo, né, da terceira dimensão para entrar na quinta dimensão. As almas que não estão prontas para herdar a nova Terra serão retiradas da Terra e serão exiladas. Nós sabemos disso, assim como vieram para cá os exilados de Capela e outros tantos planetas, né? O que acontece? Existem almas que vieram para fazer um pequeno processo ainda restante para poder atingir a frequência da quinta dimensão. E elas estão com certa dificuldade para chegar e cumprir com o seu prazo, né? Uhum. Então, nós temos as nossas versões de almas mais elevadas, muitas versões, até chegar a nossa super-alma e o nosso espírito, que é o átomo semente, que é o nosso eu superior. Então nós somos o último pedacinho, né? O fractal menor. Sim. Como se fosse o bebezinho da casa, né? O irmãozinho mais novo. Aí chega um momento que parece que as coisas estão ficando muito difíceis e aquela alma já está pronta na questão ética, moral, de aprendizado para herdar a nova Terra, mas ela corre o risco de não conseguir por um detalhe. Aí o que acontece? As versões superiores que fazem parte da mesma mônada, obviamente, né? Que são partes de si mesmo, resolvem descer e fazer aquele fractal subir. É como se fosse uma busca de alguém que está abaixo e levar para cima, né? Então vem uma versão que está acima e leva essa alma para cima. Então ela
retira aquele fractal, absorve ele, porque nós todos vamos ser absorvidos nas nossas versões superiores. Sim. Não desaparece, não é jogado fora como um lixo. É absorvido, é integrado. Essa é a questão. Aí essa versão é integrada a uma superior, e a superior assume esse corpo. O que acontece? Naquele momento, aquela pessoa tem uma morte em vida, sem passar pelo túmulo. Ela é como se morresse, reencarnasse, depois de muitos anos, né? Já com uma experiência maior. Não há mais tempo para fazer isso. Então acontece muito isso. Aí quando você contou o teu caso, eu não sei se eu posso colocar aqui o teu caso. Pode colocar, todo mundo já sabe. O teu caso, você estava com a pendência ainda do vício, porque o vício ele não é criado nesta vida. Sim. Ele vem de vidas passadas. Vem de vidas passadas. Porque o espírito que mora viciado, não desaparece o vício. Continua viciado no Ele mundo espiritual. O vício é coisa da alma, não é do corpo. Sim. É uma emoção, é uma bagagem da alma. Sim. Ele continua viciado no além-túmulo e vai ser viciado na próxima encarnação. É uma prova a ser vencida. Sim. Então você veio com essa prova. No momento que você começou a ter dificuldade para se libertar dessa prova, e você tinha uma missão que você está executando ela agora, sim, como é que você ia executar essa missão se você ficasse ainda lá preso ao vício? Aprisionado ao vício. Há uma providência divina que cuida de tudo, e pensaram assim, decidiram, né? Bom, o Gleidson, nesse fractal chamado Gleidson, talvez não consiga sair em tempo, isso é uma coisa demorada para sair, todo mundo sabe, né? Nós precisamos dar um jeito, vamos dar uma pequena colaboração aqui para que ele consiga, porque mesmo assim, tudo é tua responsabilidade. Ninguém é livrado gratuitamente. Sim. É mérito. É mérito. Você já tinha feito todo o teu esforço para tu sair do vício. Sim. Tu tinha feito o mínimo necessário, então, exigido para você receber esse bônus. Sim. Aí chegou aquele momento que você já tinha feito o mínimo para merecer, teve o mérito, teve o bônus. Aí o que aconteceu? Você recebeu uma versão tua mais elevada, assumiu esse teu corpo, integrou aquela alma e provavelmente várias versões um pouco acima, num nível de uma alma, numa versão mais elevada, o suficiente para você ter força, coragem e condições de vencer o vício e fazer a tua missão. Senão você não conseguiria estar aqui agora. Você estaria talvez internado numa clínica, sabe, até se suicidado, porque acontece tanta coisa, né? Quando a pessoa não pega o rumo da ascensão, aí qualquer coisa pode acontecer, né? É verdade. Nesse momento, Vital, a gente vê que muita gente está passando por esse processo, né? E é curioso isso, porque o que faz com que um ser desperte são as dificuldades, né? Alguns vencendo a luta de vícios, outros vencendo a luta de outras formas, vindo de diversas maneiras, né? Alguns dívidas, outros abandono, outros relacionamentos, mas todos estão nesse momento sendo convidados a receber esse upgrade, né? A se elevar dessa forma. Tudo isso é por conta da ascensão que nós estamos vivendo, né? Sim. Todos os que estão encarnados, todos, 100%, tem um mínimo de chance de fazer ascensão. Ninguém encarnou sem nenhuma chance. Sim. Se não tivesse chance, não teria encarnado. Sabemos que 2/3, infelizmente, não vão conseguir, porque isso é um resultado que já temos, né? Porque o futuro já é sabido. Pelas hostes superiores, tudo é sabido. Então, assim, ninguém é condenado a vir com uma encarnação se não tem a mínima chance. Teria já ficado lá, perambulando pelos astrais baixos, pelos umbrais inferiores, até a hora de ser levado para outro planeta e pronto. Teria economizado tempo, né? Sim. Então, assim, todos têm condições. Ninguém vem sem nenhuma chance. Mas tem aquela porcentagem que é entre ser 1/3, tem uma pequena percentagem ali, que talvez seja lá 1, 2% do total,
que está pronto, mas é aquela história. Você tem lá um trabalho para fazer, você pode fazer ele folgadamente, mas você fica lá se amarrando, né, fazendo outras coisinhas, e daí daqui a pouco você viu, passou a hora e aí tem 2 minutos para fazer uma coisa que levaria 2 horas, né? Sim. Mas você não foi relapso, foi Sim. um pequeno descuido. Mas você tem o mérito, você tem a frequência, porque a ascensão é frequência. Seria então injusto você ser reprovado por tão pouco. É nesses casos que há essa questão do entrante, né? Porque é uma forma, tem outras formas também, mas essa é uma forma bem comum que está acontecendo muito agora, né? De um tempo para cá, nesta encarnação, né? Antigamente talvez não precisasse isso, mas agora é bem comum e tem gente que está fazendo isso e não está nem percebendo. Sim. Porque é tão pequena a mudança que ele não atinge uma versão tipo 10 andares acima, ele atinge a primeira versão acima daquela dele, ele nem nota. Ele sente alguma diferencinha, mas opa, mudei, mas ele nem percebe. Então, nesse caso, o entrante é um entrante, mas é de uma versão dele mesmo, é um upgrade, uma mônada dele mais avançada que acopla no corpo, proporcionando esse upgrade. Então, seria isso, né? Sim, porque a luz não trabalha com falcatruas, né? Então não pode ser uma outra mônada, então uma parte de um outro espírito. Lembra que nós temos um espírito uno, que é lá em cima na fonte, que se divide em 12 super-almas, mais 12 super-almas, e depois mais em múltiplas versões de fractais. Então é o seguinte, o nosso fractal é o mais inferior, é o último pedacinho, aquele que veio para um planeta de terceira dimensão e esqueceu tudo, não lembra de nada e tem 1% da sua consciência e ainda está lá sem saber quem é. Ele vai ser integrado na ascensão. Quem faz a ascensão, o que é a ascensão? Integração. Superior, sobe. Ele vai ser absorvido pelas suas versões superiores. Por isso que na quinta dimensão nós vamos ser nós mesmos, mas numa versão mais elevada, como se nós tivéssemos alargado a nossa consciência. E vamos fazer de fato isso de 1, 2% para 40%, 50%, 60%, até 79% já na quinta dimensão, né? Então nós somos nós mesmos numa versão maior. Então, quer dizer, nós não somos eliminados, nós somos absorvidos, integrados, sempre pela mesma mônada, pelo mesmo espírito, mesma alma fragmentada. Nós não podemos integrar uma outra alma que não é nossa. Entendi. Vital, há um tempo, quando foi falado sobre a questão dos entrantes, né, dos alquins, nunca foi muito bem explicado sobre isso. Eu acho que é por isso que há a importância da gente conversar um pouco mais sobre esse assunto. Mas, por exemplo, assim, foi colocado muitas situações de que a libertação do nosso planeta por parte da ação dos pleiadianos e dos seres de luz ia se dar nesse nível, através de alquins, né? Foi até colocado em muitos textos de diversas fontes, que, por exemplo, claro, a gente não está afirmando isso, mas eu estou colocando para a gente poder fazer um comparativo. Digamos assim, que o presidente dos Estados Unidos, né, no caso o Trump, teria passado por esse processo de alquim. Então, digamos assim, que isso tivesse acontecido. Teria sido um upgrade de uma própria versão dele e não um outro espírito encarnado não, né? Assumido através de um processo de alquim aquele corpo, mas digamos seria um ser mais alargado da versão dele mesmo, da consciência dele, mais alargado, que já não teria mais aquele apego pelo lado material, aquele apego pelas coisas mundanas, por ser um ser mais avançado. Seria isso? Sim, existe infinitos bilhões de espíritos, mas quando você fala da mesma mônada, da mesma alma, o mesmo espírito subdividido, nós somos muitos, eu não sei quantos, eu não tenho essa informação. Então, nós podemos ser milhares de nós mesmos. Nós mesmos. E há nós, uma versão nossa,
nas Pleiades, em Sírios, em outras galáxias e outros universos também. Porque quando o espírito se divide em superalmas e depois mais superalmas e mais fractais e infinitos fractais, o que acontece? Ele vai buscar experiência, Sim. né, através de vidas em planetas diferentes, em galáxias diferentes. Então, se eu tenho o meu eu pleiadiano lá nas Pleiades, ele é um espírito elevado. Por quê? Porque as Pleiades têm uma vibração, uma frequência mais elevada que a Terra, muito mais elevada. Tanto que eles estão ali, os exércitos pleiadianos estão ali ao redor da Terra. Então, nós podemos ser um pleiadiano e ao mesmo tempo ser um terráqueo, né? Estamos aqui num corpo, eu estou falando agora dentro de um corpo da Terra. Então eu sou o fractal falando aqui. Mas vamos supor que eu fosse uma autoridade, uma pessoa que pode decidir alguma coisa neste planeta, né? Agora na transição planetária. E eu não estaria lá muito bem no meu plano, estou meio que falhando. Então, vamos supor que você falou aqui no presidente Trump, por exemplo. Sim. Né? Então, Trump podia estar alinhado como fractal às ações, inclusive, do mal, né? Sim. Mas ele tinha uma missão de fazer. E ele foi preparado, e ele tem uma condição de fazer diferente, mas daquela forma que ele assumiu a sua consciência, não ia conseguir, mesmo na posição de comandante de uma nação. O que acontece? Aí vem uma versão lá de cima, muito alta, né? Não pode ser 2, 3 prateleiras acima, senão não vai mudar muita coisa. Não muda né? muita coisa, né? Vem uma versão lá, das Pleiades, né? Vamos falar disso, porque parece que é o que de fato aconteceu. Eu não posso afirmar, porque a informação eu recebi, mas eu também não posso garantir que vai que eles sejam acima até das Pleiades, né? Sim. Mas ele assumiu uma versão dele muito elevada, que vibra e tem a frequência 100% voltada ao bem. Sim. Aí o que acontece? Então aquela pessoa era meio má, mas agora será que ela mudou? Não pode ter mudado? Muda sim. Sim. Isso acontece com muitos governantes atualmente. Por isso que a Aliança da Terra tem muitos entrantes altamente qualificados na condição de encarnados. Né? Nós vamos entender isso mais adiante, né? Porque nem eu mesmo entendia isso há poucos meses atrás. Comecei a entender agora quando começou a vir as informações. Por quê? As informações só chegam quando a gente está pronto para entender. Senão não aquela questão do alargamento da consciência, né? Coisas que antes a gente não tinha condição de entender, hoje nós já temos, né? Aí o que acontece? Existe o outro lado. Nós estamos num mundo de dualidade, luz e sombra, bem e mal, enfim, tudo aquilo que a gente já falou. Aí nós vemos que certas pessoas assumem cargos importantes nas definições do mundo, no destino do mundo. Por quê? Existem os híbridos reptilianos humanos. São reptilianos dentro de um corpo humano, mas com uma alma já encarnada. Isso é normal. Eles são pessoas que já encarnaram antes também, muitas vezes, e sempre se voltaram ao mal, né, à sombra. Sim. Então eles têm uma frequência, que é uma frequência negativa, ao contrário da luz, a frequência da sombra. Eles têm ambição como meta, eles não têm a emoção do bem como nós temos, né? Como qualquer encarnado mortal comum tem. Eles têm ambição e eles não medem as consequências de atingir os seus objetivos. Eles são altamente ambiciosos porque faz parte do seu DNA. São os melhores candidatos a representar as trevas aqui, né? Ao contrário daqueles que querem representar a luz, vão representar as trevas. Então é o seguinte, eles são ardilosos, porque as trevas sempre usam esse artifício, né? O engano, a mentira, né? Então eles se candidatam, eles se elegem e vão subindo e subindo, e quando eles chegam num ponto de comando importante, eles não podem mais recuar. Se eles querem recuar, eles são eliminados fisicamente, ou então o que acontece? Através do entrante também. Só que daí o processo é diferente. Eles pegam, sequestram a alma daquele corpo e vem um cacique
de gabarito maior, assume aquele corpo de a pessoa, aquela autoridade que parecia ser mais ou menos, de repente se mostra quem ela é de verdade. Sim. Aí nós temos muitos exemplos, né? Não precisa citar nomes, porque a gente não deve citar nomes para julgar, não cria atritos, a gente não deve, nós temos só que entender, né? Que é o que nós temos que fazer. Então, assim, aí o que acontece com aquela alma? Aquela alma também não pode ser eliminada, ela é levada para os abismos das trevas e lá ela vai servir de escrava para outros projetos, que nós não vamos falar aqui, mas tem muitos projetos. Inclusive, se vocês souberem ou lerem alguma coisa sobre ovoides, vibriões, né? Tem tantas possibilidades, porque eles também têm a ciência deles, né? E, então, aquela alma ela vai se ver em maus lençóis, como se diz, por muito tempo, porque a tendência é o seguinte: ou você sobe ou você desce. Sim. Né? Sim. Tanto a subida é boa como a descida é má, né? Então, não precisamos aqui entrar em detalhes. Nesse momento, a gente tem esse processo acontecendo com muita gente, né? E o que as pessoas não sabem, e por isso a importância de entender, é que esse processo do Alquim absorver uma mônada mais avançada tem acontecido com muita gente nesse momento por conta da ascensão do planeta. E isso é comprovado com a mudança de vida, né? Muitos costumam, inclusive quem passa por um processo de quase morte, né, Vital? Muitas pessoas experimentam isso. Coisas que faziam antes deixam de ter interesse, amizades deixam de fazer sentido, coisas que a pessoa gostava de fazer para de fazer sentido, e aí a pessoa passa a viver uma vida mais simples, uma vida já de conexão com a natureza. Isso faz parte também, um dos sintomas de quem participou, de quem passou por um processo de upgrade desse aí, do processo de entrantes, não é não? Sim, porque se nós analisar friamente a ascensão, o que é a ascensão? Onde é que vai essa alma, esse fractal? Sim. Lá no alto não vai ter lugar para todos. Lá no alto vai chegar uma super alma e depois no final vai chegar no espírito, né? Que é o átomo semente divino, que é tudo o que é. Então lá no alto nós somos um, a mônada é um, e nós somos um com os outros, mas só que lá nós somos todos átomos, então uma multidão de átomos. Então nós vamos ter que entender o seguinte: o fractal, ele ascensiona, ele não vai como uma pessoa saindo caminhando e chegar no lugar, né? O que ele é? É uma consciência. Nós somos consciência, nós não somos um corpo físico. O corpo apenas é uma vestimenta dessa consciência. O fractal, ele vai sendo absorvido, ou então, melhor dizendo, integrado. Integrado, né? As suas versões superiores. Então ele não vai... Quando eu subir uma versão, eu estou aqui no fractal, com 1% de consciência, eu vou para uma fractal que tem 10%. Mas eu passei para aquele que tinha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? Nós não somos todos agora separados, nós somos um só naquele que está 10. Sim. Nós ficamos um fractal. Mínimo com 10% de consciência. Então nós fomos integrados. Nós não perdemos essa consciência, nós vamos ganhar a consciência dos outros e vai juntar tudo. Entendi. Por isso que o conhecimento alarga, a consciência alarga, expande. Nós não vamos deixar de ser nós, mas nós vamos ser nós e mais os outros, tudo num só, sabendo tudo que eu sei que o outro sabe. E até trazendo a bagagem lá de trás, né? Sim, porque assim que nós vamos levar essa bagagem lá para o nosso eu superior, que é o nosso átomo semente. Que lindo, que lindo. Isso é muito importante entender isso, porque é o que está acontecendo com muitas pessoas. Eu venho recebendo vários comentários, inclusive uma querida amiga comentou comigo esses dias o que estava acontecendo com ela, que ela estava deixando de sentir interesse por coisas que antes ela se interessava, estava se afastando de pessoas. E eu expliquei para ela que isso não era a ascensão, que ela estava ascensionando. Então muitos estão vivendo isso nesse momento. Isso é muito bom e é importante a gente entender isso. Bom, Vital, mas tem um assunto que eu acredito que seja muito importante a gente dividir com todos, que é o que a gente tem vivido, né, nesse momento. Você falou aqui, a gente todos já temos conhecimento e entendimento disso,
apenas 1/3 da população que existe hoje encarnada no planeta vai ascensionar. Então hoje é muito comum a gente ver, inclusive no meio da espiritualidade, né? Eu costumo dizer assim, que aonde os nossos irmãozinhos da não-luz estão trabalhando e recrutando, é no meio do que estão no processo ascensional, né? É por isso que a gente costuma ver muito ataque em cima de pessoas que fazem o trabalho da luz, que levam o conhecimento verdadeiramente. A gente vê essas pessoas sofrendo muito ataque, e esses ataques costumam vir através de mensagens, através de áudios, de diversas formas. É importante a gente lembrar, né? Apenas 1%, 1/3 da população vai ascensionar. E dentro da espiritualidade, desses que estão nesse processo, é onde está acontecendo a grande batalha, né? Os outros já estão garantidos na mão da não-luz. Então, esses que estão no caminho do despertar são os que fazem interesse, os que são do interesse desses nossos irmãos. É por conta disso que a gente vê tanta batalha, a gente vê tanta gente criticando os trabalhadores da luz, tanta gente tentando confundir. O que você consegue ver referente a tudo isso? Eu recebi uma informação há uns 8, 10 anos atrás. Um espírito disse assim, ele era um trevoso, né? Ele disse assim, vocês acham que o diabo vai correr atrás de você? Ele não vai perder tempo. Ele quer economizar, ele por si só ele já é de natureza meio que preguiçosa, né? Sim. Não é de muito esforço. Ele vai aonde? Ele vai aonde ele pode mudar. Ele vai mudar aquela pessoa que pode influenciar outras pessoas. Sim. Porque dele economiza tempo, em vez de tentar influenciar 1000 pessoas, ele influencia uma só que tem uma certa influência sobre aquelas 1000, né? Sim. Então, até ele disse uma coisa até engraçada, que eu nem gosto de falar aqui, porque tem gente que vai se ofender, mas ele disse assim, você quer encontrar o diabo? Vai nas igrejas, nos centros espíritas. Sim. Nos trabalhadores da luz, né? Lá Sim. que eles estão rodeando, porque lá que eles querem realmente influenciar. Eles não perdem tempo. E eu mesmo recebi algumas vezes, como nas comunicações com os espíritos, eu trabalhava sempre com os pacientes, também tinha uma pessoa que trabalhava comigo, que ela trabalhava com a psicofonia, ela incorporava, como se diz, né? E às vezes vinha algum trevoso lá também e se manifestava e queria convencer, né? Convencer tanto o paciente, quanto eu, quanto outra pessoa que trabalhava comigo. E como ele não conseguia nada, invariavelmente eles terminavam na mesma situação. Não vou mais perder tempo aqui, tem muitos outros lá mais fácil de ir atrás, né? E é isso que eles fazem. Eles são ardilosos, mas eles não são persistentes. Sim. Então, assim, se você se manter firme, se você tiver força, coragem, não importa o que você sabe, o que você não sabe, ou deixa de saber, você não é páreo para eles, não são páreo para você, ou vice-versa, mas enfim, eles não ficam muito tempo. Eles tentam, né? Nós temos a lição que o próprio Cristo nos mostrou, né, quando ele estava na montanha em jejum, que chegou lá aquele das sombras, né? Sim. E disse assim, olha que mundo maravilhoso que você está vendo na tua frente, que paisagem magnífica, isso tudo é meu. Uhum. Se você me obedecer, eu te dou todo esse reino para você. E o Cristo, obviamente, sabia quem estava ali, mas é assim, eles oferecem sempre algo. Eles não chegam assim, direto para você, dizer, você tem que me servir, você tem que me seguir. É um acordo, né? Eles te oferecem vantagens, situações. E o que acontece? O nosso ego, que quer tudo meio fácil, do bom e do melhor, sem muito esforço. Por isso que as pessoas que têm a ganância, que têm a ambição dentro dela, é uma presa fácil. Sim. Né? Muito fácil. Então nós temos que ter cuidados. Aquele que se afirma como trabalhador da luz, aquele que está realmente trabalhando para a luz, ele é um alvo sempre visto por eles. Uhum. E eles querem o quê? Querem destruir aquela... Mas eles vão até onde eles têm paciência, e a paciência deles é pequena. Né?
Não tem problema. Nós só temos que ter confiança, nós temos amparo. Eu dou uma recomendação que eu usei muito num tempo que eu realmente precisei. Hoje eu quase não preciso mais, graças a Deus, né? Mas na época a gente ainda não tinha muita segurança e era normal a gente ter algum receio, né? Sim. Toda vez que eu sentia que tinha alguma interferência, eu sempre me dirigia ao Arcanjo Miguel. Porque nós somos trabalhadores de um exército. Ou você serve a luz ou serve a sombra. O próprio Cristo disse, não se pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Né? Ora, se você escolheu ser soldado da luz, você tem comando. Sim. Se você serve como soldado das trevas, também você tem comando. Sim. Então, se eu decido trabalhar como soldado do exército da luz, quando eu sinto qualquer pressão, eu já peço para o meu comandante, chefe, que é o Arcanjo Miguel, e só digo para ele assim, olha, eu estou fazendo o meu trabalho e você tem que me dar guarida, me dar proteção. Resolva essa situação por mim, porque eu tenho o meu trabalho, eu não posso, eu não sou páreo para esse tipo de coisa também. Né? E não é uma cobrança e uma exigência, é a realidade, eu só determino que ele me cuide e pronto. Né? Não tem problema nenhum. Muito fácil. Só que nós temos que ter confiança, temos que ter segurança, certeza. Quando a gente entra no medo, o que acontece no medo? No medo tu nem raciocina mais. Sim. Né? Aí você é presa fácil. É tudo vibração, né? Tudo vibração e frequência. Vital, a gente acompanhou recente, depois que você postou o áudio sobre a guerra, né? A gente viu muita gente vibrando de uma forma muito forte, ficando preso a esse assunto. Eu, como um trabalhador da luz, eu já até evito esses assuntos de baixa vibração, porque sempre é do mesmo jeito. Ele acaba atraindo pessoas que vibram no medo e depois a gente percebe um movimento diferente acontecendo. Eu sei que você também ficou um pouco chateado, né, com a colocação de muitas pessoas ali, mas nesse momento que a gente vê, será que não é a manifestação desses 2/3 que não vão ascensionar, se manifestando quando a gente vê críticas referentes a um ponto de vista mais elevado? Será que não seria isso que estivesse acontecendo? Bom, tudo é sempre muito abrangente, a gente não pode colocar apenas num ponto, né? Sim. É óbvio que 2/3 é o dobro de 1/3, né? E esse 1/3 que vai ascensionar, que já está pronto para ascensão, talvez tenha 2%. Né? Os outros ainda estão em trabalho de ascensão. Sim. Então também eles estão com dificuldade de entender. Então é normal, cada um entende aquilo que acredita, né? Da sua forma, quem entendeu até aqui. Não tem como você mudar a consciência do outro. Sim. Se o outro aprendeu que 2 mais 2 é 5 e tu aprendeu que 2 mais 2 é 4, tu não vai convencer ele. Sim. Ele vai teimar sempre que é 5, porque ele aprendeu assim, né? mesmo que você ache que 2 mais 2 é 4. Então é o seguinte, nós viemos escrevendo já desde 2016 sobre a limpeza da Terra, a varredura, que começou no astral, a pirâmide começou da cabeça, veio descendo até chegar à base. A base foi terminada agora em 2021, no fim do ano. Parece que não sobrou nada para 2022, se sobrou foi alguma coisa para janeiro. Sim. Mas isso não importa, as datas é uma coisa que menos interessa, as pessoas ficam muito presas a datas, nós temos que ficar presos a um plano, né? Seguir o plano. Sim. Se leva um ano a mais, um ano a menos, não importa, é um jogo. O adversário move uma peça, você tem que pensar num outro movimento, né? Mas o jogo, ele está ganho porque na visão do futuro, você sabe aonde já deu, né? A visão mais alargada já sabe o que aconteceu. Por isso nós temos a certeza que a luz venceu. Sim. Não importa o que vai acontecer até lá. Mas
Se a gente vai olhar só aquele ponto, né? Porque falaram que não havia mais guerra e está havendo guerra, mas uns tempos para cá nós viemos dizendo que a limpeza começou no plano físico, na matéria. O que é a limpeza do plano físico e na matéria? A limpeza daquilo que está aqui materializado, nos encarnados, nas situações, nas coisas aqui materiais. O mais difícil foi feito e o mais perigoso e demorado foi feito, porque lá no plano astral tinha realmente ciência muito evoluída dentro do mal. Porque quem é o mal? O mal são anjos caídos que foram criados como os anjos do bem. Só que eles se desviaram, o conhecimento deles é o mesmo. Sim. Vocês têm as mesmas condições de criar. Então não dá para brincar com isso. Os encarnados são limitados. Então o que acontece? Agora a limpeza está no final. Eu sempre digo, chegou no nosso quintal, na crosta da Terra. Como é que vai ser limpo, né? Isso tudo de uma hora para outra? Não tem como. Não tem como chegar e dizer assim, fulano de tal, você está preso, fulano de tal, você está preso. Não. Se você prender um, tem 999.999 ainda do lado defendendo ele, porque nós sabemos que tem em torno de 1 milhão de seres que precisam ser eliminados. Só que essa limpeza já começou faz tempo. Alguns anos já foram tiradas peças daqui, peças de lá, e substituídos por clones, por sósias, né? Tem várias maneiras. Então, aquilo que a gente acredita que ainda está lá, não está mais. Mas nós vamos ficar sabendo quando tudo estiver pronto. Existem alvos na Terra aqui que tem silos, que tem armazéns, que tem indústrias, que tem fábricas, que tem fortalezas. Não é só peças humanas, tem armas, tem químicos, tem tudo que eles usam, né? Tem aquela coisa do adrenocromo lá, que é uma coisa horrorosa. A questão do crime organizado, do tráfico de drogas. A situação dos banqueiros, da indústria farmacêutica. Bom, se a gente vai analisar tudo aquilo, né, inclusive dentro das religiões, existem raízes, né, tentáculos do polvo. Sim. Isso vai ser preciso eliminar. E não vai ser com reza. Nem com distribuição de flores. Não. Nós podemos até e devemos enviar luz, porque nós podemos enviar luz sempre. Isso vai ajudar muito. Sim. Mas quem vai fazer o serviço tem que partir para a ação. Tem que ser uma ação física, né? Ação física. A batalha já está no mundo físico. Não há outra forma. Sim. Não há outra forma. E as pessoas precisam ver isso, porque isso faz parte das revelações. Sim. E as pessoas não entendem, né, Vital? Porque, por exemplo, fico falando, foi dito que não ia mais ter guerra. Mas, se a gente for parar para analisar, o que está sendo colocado como uma guerra nem é uma guerra, não é uma guerra de duas nações, uma contra a outra. Na verdade, está havendo uma guerra dos trabalhadores da luz, dos seres da luz, contra os arcontes. Aquelas bases que estão sendo aí bombardeadas são bases arcontes, né, Vital? E muita gente não sabe dessas coisas e também não tem como entender nesse momento. Quando for revelado, tudo vai ser entendido, né? Sim. Nós não podemos saber tudo e nem podemos divulgar aquilo que a gente sabe, porque nem sempre aquilo que a gente sabe vai criar uma coisa positiva, pode criar uma coisa negativa, porque há muita gente, como tu diz, 2/3 que tem a vibração, a frequência da não-luz, que são aqueles que vão embora. E eles têm uma vibração incrível. Quando mexem com uma coisinha, todos sentem ao mesmo tempo. Por isso que há esses ataques assim, tremendos, né, de quantidade enorme de pessoas. Porque uma palavra, um assunto, um tema, qualquer coisa, existem as duas vibrações, a positiva e a negativa. Isso faz parte da separação do joio e do trigo. Sim. É aquilo que já foi definido, o joio e o trigo já está separado. Não vai haver, já foi. O que vai haver agora é o recolhimento, né? A finalização. E quando se fala na limpeza, tipo, vamos supor nesse exemplo da Ucrânia com a Rússia, a Ucrânia, ela não é um país do mal. Existem pontos lá dentro, como se diz,
focos, né? Então tem lá um alvo. Esse alvo tem que ser destruído. Claro que vai haver desencarne de algumas pessoas, mas isso aí, se tu vai ver no Brasil, 60.000 pessoas são assassinadas por ano e não tem guerra aqui, né? Sim, não tem guerra declarada, né? Então, não tem guerra no Brasil. 60.000 pessoas são assassinadas. Sim. Sem contar aquelas que morrem atropeladas e de outras formas, né? Em acidentes de trabalho, coisa que dá mais de 60.000 também. Então, daria mais de uns 120, 150.000 pessoas, né? Então é o seguinte, o desencarne, ele na verdade só acontece quando está na hora daquela alma partir. Então alguma coisa vai acontecer. Quem está lá estava no prazo. Sim. Não há problema. É claro que isso também vai ativar o quê? A compaixão, o sentimento, que tem muita gente que precisa amolecer o coração também, né? Então a espiritualidade maior se utiliza de certas coisas, como as tragédias, por exemplo, né? Os desencarnes coletivos, as próprias guerras, para que as pessoas comecem a amaciar o seu coração. Porque tem gente que tem o coração muito duro ainda, e são pessoas do bem, né? Elas ainda estão dentro daquele grupo que pode ascensionar. Então, as pessoas dizem, mas se todo mundo, então, fizer o passo, vai ascensionar a humanidade inteira. Sim, poderia ser, só que no plano mais alargado já do futuro, você sabe que só houve 1/3. Então, você pode estar entre esse 1/3 ou não. Né? Faça o dever de casa, faça a tua parte para você estar nesse 1/3, senão você vai estar entre os 2/3, e daí que você não tem mais chance, porque o tempo está se esgotando. Sim. Vital, você tem alguma informação sobre o planeta no qual os seres que estão sendo levados daqui estão indo? Há um tempo atrás eu recebi alguma informação sobre isso dentro de uma cerimônia de cura, mas eu não anotei o nome que chegou. Mas o que eu fiquei sabendo, e inclusive visualizei naquele dia, é que esse planeta, no qual é igual como aconteceu no Capela, né? Quando veio os seres de Capela para cá que avançaram o andamento das coisas por aqui, nesse momento alguns estão indo daqui para outro planeta. Parece que lá ainda não estão nem na era do fogo, da pedra, nada disso, né? Você tem alguma informação sobre isso? Algumas informações sim, mas não necessariamente todas as informações, né? Algumas. E uma delas é muito importante. Não vão todos para o mesmo planeta. São vários planetas. Por que são vários? Vamos imaginar que nós estamos numa escola de primeiro grau. Tem gente, este ano aqui tem gente no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, sétimo, oitavo. Parece que é 8, não sei se não tem 9, porque parece que até tinha 9. Se tem 9, então 9, né? Quem está no último ano está pronto para passar para um nível superior, segundo grau, né? Nem todos vão passar, mas a maioria passa. Aqueles que estão num nível abaixo podem passar de ano, mas não vão passar para a escola superior. Sim. Vão para outra escola. Onde é que eles vão? Aquele que estava no primeiro aqui vai lá para o segundo. O que estava no segundo aqui vai lá para o terceiro. Então eles vão para planetas diferentes. Na medida que ele está quase pronto aqui, ele já tem conhecimento e bagagem de alma suficiente para ser um dos mais importantes naquele planeta que ele vai, que é o planeta atrasado, né? Porque lá ele vai conseguir ajudar aquela humanidade, aquele planeta a evoluir, né? Como houve aqui na Terra, nos primórdios, né? Vinha espíritos com um pouco mais de conhecimento e foram promovendo o progresso da Terra. Quando é que vieram os primeiros espíritos de fora da Terra? Quando a Terra ainda existia o canibalismo, as tribos primitivas, antes da Idade da Pedra Lascada. Como é que chegaram aqui? Como alguns de nós vai para outro planeta. Né? Não tem muita diferença. Sim. Não tem problema, é tudo igual. Agora vai ter, sim, aqueles também que vão para o Sol Central. São os muito, muito duros, que não tem mais jeito nenhum de evolução. Então eles vão ser dissolvidos de todas as suas memórias, voltam à centelha divina, ao átomo semente. Ele também não é extinto,
Ele volta à origem e começa de novo. É quando você era uma estrada, lá no começo, andou 100 km, tem que voltar lá no primeiro quilômetro. Errou a estrada, fazer o quê? Vai voltar, né? Refazer o caminho. E tem aqueles que não precisam ser dissolvidos por um detalhe, mas quase, né? Não tem planeta nenhum que vai servir para eles, porque eles estão muito, muito maus ainda, e essa maldade vai continuar com eles, porque é coisa da alma. Então eles vão para um planeta prisão. Naquele planeta ninguém entra, ninguém sai. E eles vão entre eles a duras penas de tanto se agredir, tanto se bater, tanto se matar e reencarnar e coisas, eles vão começar a evoluir, né? Então são muitos planos. Existem também aqueles que vão para um planeta que diz que vão rastejar como vermes e tem que se esconder embaixo da Terra porque em cima é irrespirável. Porque tem tanto químico, tanto óxido, tanta coisa, e tanto calor, tanto isso, tanto aquilo, que é impossível viver na superfície. Vão ter que viver como vermes, como larvas, um tempo, né? É estágio. Todos vão poder progredir, independente de onde vai. Mas são coisas realmente que eu não gostaria nem de imaginar uma possibilidade dessas para mim hoje, né? Eu acho que, não sei se eu vou para a quinta dimensão ou não, mas eu estou me esforçando para não ir para um planeta tão ruim, se eu tiver que ir embora. Eu acho que nós estamos vivendo uma oportunidade única, né, Vital? Aproveitar a ascensão de Gaia para a gente ascensionar junto. Eu acho que a gente tem que lutar com tudo que a gente tem, com todo o amor do nosso coração, com toda a nossa luz, para a gente conseguir ascensionar junto com o planeta, aproveitar essa janela de oportunidade que nós temos para ascensionar junto com o planeta. Bom, já finalizando nosso áudio, qual a mensagem de motivação que você pode deixar para que os corações recebam como um empurrão frente a essa ascensão? Bom, a mensagem, além daquilo tudo que a gente coloca todos os dias, porque são milhares de textos lá durante esses anos, que de uma forma ou de outra eles sempre estão tentando incentivar, né? Porque a luz não pode divulgar nunca uma notícia, uma informação que desestimule, né? Sim. Porque nós estaremos fazendo um desserviço. Nós temos sempre que fazer com que as pessoas busquem subir, porque todos têm condições, todos. Ninguém que está encarnado está condenado. Sim. Todos que estão encarnados têm, nem que seja uma chance mínima. Mas aqueles que já começam a compreender, eu sempre digo, aquele que lê meus textos, que escuta os áudios, ou que está escutando essa gravação agora, né? Quem está escutando, quem está vendo, é porque já está avançando, né? Não está mais lá atrás na caminhada. Senão não estaria nem aqui perdendo tempo, como eles dizem, né? Então você tem condições, todas as condições. Não desista, confia. Confia. Quando você vê que as coisas realmente estão ficando difíceis, é a hora do aprendizado. É a lição se apresentando. E nós não podemos fugir das lições, porque nós temos algumas lições ainda para terminar. Então, quando a situação ficar difícil, é a lição. Olha o que aquela situação quer te mostrar. Tenta compreender o que a alma quer te falar através daquela situação, porque quando você entendeu a lição, tudo passa. Pode durar 1 minuto, pode durar 1 dia, 1 mês, 1 ano, a vida inteira. Se eu posso eliminar num dia, num minuto, por que eu vou esperar a vida inteira? É óbvio que a gente tem várias lições, então se tu elimina uma, vem outra. Daí tem pessoas que dizem, mas eu escapo de uma, entro na outra. Sim, porque tem uma fila, né? Sim. Mas se você não fosse fazer uma de cada vez, lá adiante vai vir todas de uma vez só. E como é que você vai conseguir, né? Aí você não vai conseguir.
Então faça isso. Lembre-se do amparo. Você tem uma equipe, você tem proteção, você tem um amparo que você não tem ideia. E a única coisa que eles pedem sempre é: peça amparo, peça ajuda, mas primeiro faça a tua parte. Porque se você quer ter sociedade com Deus, você não deve tratar Ele como empregado. Ele não é teu servente, Ele é teu sócio. E se Ele é teu sócio, as tarefas são divididas meio a meio. Então faça a sociedade com o divino e faça a tua parte. E o resto está tudo perfeito. E para finalizar, mais uma recomendação. Os últimos exames numa escola, hoje até nem fazem mais, mas no meu tempo de criança tinha o exame final. Vinha o prefeito da cidade, o secretário de educação, autoridades que a gente se gelava só em saber que eles vinham, né, para a escola aplicar o exame. Nós estamos numa escola e esse exame final, essas provas finais é que vai determinar se nós estamos aprovados ou não. Então não se assuste com as provas. Se você está pronto, se você sabe lidar com cada exercício, com cada dificuldade, com cada problema. E o Cristo disse isso há 2000 anos atrás. E quando tudo parecerá o fim, não será o fim. Será o começo de uma nova era, de um novo tempo. E nós estamos nesse ponto. Tem horas que tudo parece o fim. Parece que já não tem mais solução. E é exatamente o ponto de virada. Quando nós vamos entrar num novo tempo. Na era dourada, na era da luz. Na nova terra. Aquilo que nós tanto esperamos por milhares de encarnações. Gratidão. Gratidão. É uma grande honra, Vital, estar aqui com você. Agora a gente vou finalizar a gravação para a gente poder conversar sobre o que não pode ir para o ar. Mas é uma grande alegria. Gratidão a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Estamos juntos até depois do final. A nossa missão é o esclarecimento. Namastê. Eu vos deixo um abraço de luz. E namastê. Muitas das vezes nós estamos acostumados a sempre focar no destino no qual nós desejamos chegar. Mas a gente não consegue perceber que o ensinamento e o aprendizado ele está disponível à medida em que você faz a jornada, à medida em que você faz a caminhada. Então, quando nós precisamos percorrer uma longa distância para alcançar um objetivo, que nós possamos cada vez mais prestar atenção nas lições que nos são colocadas ao longo do caminho, porque não existe essa questão de nós nos prepararmos para algo. O que nos prepara para qualquer coisa na nossa vida é a caminhada, é a jornada. Não existe você se preparar para ir fazer alguma coisa. É a caminhada que nos ensina. Então, um abraço de luz a todos nós. Namastê. Se você tem a ideia de um projeto social, inscreva seu projeto para contar com nossa ajuda para manifestá-lo. Uma iniciativa ao projeto Ascensão Planetária, porque o Gesara é para todos. Somos todos um. Namastê. Obrigada a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem a receber nossas mensagens. Gratidão, Ascensão Planetária.